E já estamos de volta ao Vivo em Cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje o Vida e Saúde recebe o Dr. Arani Tunes, ele é cirurgião dentista, está aqui para esclarecer, para orientar, tirar as dúvidas, enfim, sobre ronco, apneia e halitose. Então vai encaminhando a sua pergunta, só não vai deixar para o final, né, gente? Aí chega aquele calhamaço, lhe pergunta um monte de e-mail, aí não dá tempo, eu não consigo ler, você vai ficar triste que você não teve seu nome dito e a sua pergunta feita, e o médico vai ficar triste porque não pôde te ajudar. Então, na medida que estão chegando, eu vou encaminhando aqui ao Dr. Arani. Doutor, nós falamos assim do bloco passado do ronco, falando um pouquinho do ronco assim. Eu tenho que acordar a pessoa que está roncando, a esposa tem que acordar o marido tem que acordar a esposa, enfim, tem que interromper, porque tanto ele a gente sabe que não está tendo um sono legal e ela também que não consegue dormir. Como é que tem que fazer? Qual é o procedimento dentro de casa para alguém que tem lá um alto-falante nas cordas vocais? Olha, Frei, eu acho que durante a noite de sono, não é o melhor momento para você avisar a pessoa que ela ronca, tá? É claro que é algo que invariavelmente as pessoas acabam fazendo, né? Os pacientes que roncam costumam tomar muita cotovelada em casa, viu, Frei? É comum também, ou seja, não é questão nem de falta de amor, de carinho, enfim. É comum, por exemplo, assim, olha, eu vou dormir no quarto do lado, né? Então, sim. Existe isso também, não? O ronco, geralmente, ele acaba virando um fator que atrapalha muito a vida conjugal, né? O casal, às vezes a pessoa não aguenta, porque tem alguns pacientes, eles roncam num volume extremamente alto. E se a pessoa que está dormindo do lado tem aquele sono mais leve, aquele sono mais superficial, então às vezes fica realmente difícil dormir. Então, além do paciente ter um problema com sono, muitas vezes o cônjuge acaba tendo também, porque o ronco atrapalha tanto que a pessoa acaba não conseguindo dormir. O nosso diretor aqui de imagens, o Luciano, que a gente mandou um abraço para toda a equipe aí, ele falou assim, Frei, eu tenho uma apneia, né? Agora eu volto na apneia assim, moderada, ele diz assim, que 17 paradas por hora, né? E o médico receitou uma placa, né, intramaxilar. Isso é aconselhável, além de que também perder peso, etc. É uma das soluções, né? Sim. Para aqueles casos em que o paciente tem uma apneia leve ou uma apneia moderada, pode ser feito o uso dessas placas que o dentista que tem conhecimento na área do sono pode fazer. É uma plaquinha, é um aparelho móvel que você coloca à noite, é um pijama para os seus dentes, para dormir, né? E você coloca, e esse aparelhinho ele faz com que o seu queixo seja jogado um pouquinho para frente. Fazendo esse movimento, jogando o queixo para frente, a passagem de via aérea aumenta. Então, acaba não vibrando o ar ali na passagem, evita o barulho que ocorre na vibração e evita o fechamento dessa passagem, que é a apneia, né? Que não deixa a passagem do ar, o paciente respirar direito durante a noite. Vamos conceituar, então, o que vamos entrando no ronco, a apneia. O que é uma apneia? É uma falta de ar? O que é? Sim. Na verdade, a apneia é qualquer condição em que você pare de respirar, né? Nós praticamos a apneia quando a gente vai mergulhar na piscina, né? Mas é uma apneia voluntária. Voluntária e consciente. E consciente. Durante a noite, os pacientes que têm apneia, a passagem do ar passa sem o paciente querer, né? De forma involuntária. Então, o paciente ronca, né? E quando o ar vai entrar novamente, ele solta o ar. Quando o ar vai entrar novamente para os pulmões, para oxigenar o nosso sangue, está fechada a passagem, né? Então, o nosso corpo começa a sofrer com isso. Porque, às vezes, a pessoa, como esse colega nosso aqui do estúdio, ele para 17 vezes durante uma hora. Então, ao longo da noite, ele para de respirar. Muitas vezes, se ele dorme durante 8 horas, ele fica muitas vezes durante a noite sem respirar e o organismo dele sofre com isso. Ou seja, o próprio corpo reage, assim, ele mesmo, nós estamos dormindo, mas o corpo está acordado, digamos assim, né? Exatamente. Tá você trabalhando. Você está num estágio de inconsciência, você está dormindo, mas o seu corpo, geralmente ele fica numa fase mais profunda do sono. Quando você entra em apneia, para você não morrer durante a noite, o teu corpo te acorda. É a hora que a pessoa dá aquele susto, dá aquela puxada forte, né? Quem está do lado tem a sensação de que a pessoa realmente engasgou, que está morrendo naquele instante. Então a pessoa acordou, é um micro despertar, a pessoa ela nem se liga que ela acordou, tá? Mas nisso ela acaba tendo o sono todo picado ao longo da noite e no dia seguinte ela acorda como se tivesse passado a noite no velório, cansadíssima.
Um trator passou por cima, né? É. Doutor, vamos lá para Mogi Guaçu, a nossa amiga Juraci de Mello. Dona Juraci, um beijo para a senhora. Obrigado por estar conosco. Ela falou assim que o marido dela tem problemas na coluna. Elas doem à noite. E ele também ronca, mas ela falou assim, ronca muito. As duas coisas teriam relação, ou seja, coluna e ronco? É a nossa amiga Juraci, doutor. Oi, Juraci. É um grande prazer responder a sua pergunta. Espero que eu possa ajudar realmente você e o seu marido a terem noites mais tranquilas. Olha, Juraci, na verdade, não existe uma relação direta entre um problema de coluna e o ronco. A relação que eu vejo no caso do teu esposo é o fato de que as duas coisas devem estar piorando muito a qualidade do sono dele. Porque ele acorda, ele deve ter, se ele tiver apneia, ele está acordando ao longo da noite por conta da apneia. E quando ele não acorda por conta da apneia, talvez ele acorde por conta da dor na coluna. Então é importante passar com os médicos, com os especialistas, né, para tentar resolver as duas condições de maneira que ele possa dormir melhor. E dormindo melhor, a gente acaba prevenindo uma série de saúdes. A gente previne derrame, a gente previne infarto, né, a gente previne até mesmo acidentes de trânsito. Então isso é uma coisa muito importante. Que maravilha. Doutor, nós fomos às ruas para também ouvir do Santo Povo de Deus quais eram as principais dúvidas e questionamentos. Como essa pergunta aqui, o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Meu nome é Simara Porto. Eu gostaria de saber a relação entre o ronco e o mau hálito. Muito bem, o ronco e o mau hálito. Existe um casamento perfeito nos dois ou eles não se dão, doutor? Não, na verdade, Simara, muito legal a sua pergunta. É uma pergunta que a gente recebe muito no dia a dia do consultório. A resposta, na verdade, depende, viu, Simara? Se o indivíduo roncar respirando pelo nariz, né, se ele dormir durante a noite de boca fechada, muito provavelmente esse ronco não vai atrapalhar, fazer com que a pessoa tenha mau hálito no dia seguinte. Então, não existe uma relação direta. Agora, Simara, aqueles pacientes que roncam respirando pela boca, eles têm um ressecamento maior da mucosa oral e aí sim, no dia seguinte, a gente vai acabar falando mais tarde aqui no programa, então continua assistindo, Simara. Tá? Aí a gente vai entender por que esses pacientes têm uma tendência maior a ter hálito. Agora, dá para dizer que todo mundo que ronca tem mau hálito? Não, mas ronco inocente não existe, tem que ser tratado. Maravilha. Vamos, tá bom, as perguntas da rua estão chegando bem. Então, mais uma pergunta, o povo aqui pergunta. Olá, meu nome é Pamela, eu gostaria de saber o que é língua branca, como ela causa o mau hálito? Língua branca, doutor, língua branca, existe isso? Existe. Na verdade é o seguinte, todos nós, em cima da nossa língua, existe a formação de uma camada esbranquiçada. Essa camada tem um nome feio, viu, minha amiga? A gente não conhece como língua branca, a gente conhece como saburra lingual. Né? Hoje em dia tem um nome chique, chama biofilme lingual visível. Saburra. Se a gente olhar para a língua da maioria das pessoas, Frei, a maioria das pessoas tem essa camada em cima da língua. Tá? Só que dependendo da causa do mau hálito do paciente, essa camada ela aumenta e ela gera um mau cheiro. Entendi. Tá? A língua branca, o que a gente tem que fazer com ela? Limpar a língua. Né? Alguns pacientes limpam bem com a escova de dente, outros pacientes preferem raspadores de língua, limpadores desenvolvidos especificamente para a língua. E é um hábito saudável. Hoje em dia a gente diz que limpar a língua é tão importante quanto passar o fio dental, quanto fazer uma boa escovação. Maravilha, tá vendo como vale a pena a gente perguntar? Mas está tão gostoso nas ruas, assim, vão ouvir de saúde, sim, o Vida de Saúde, ele quer ser a sua voz. Então vamos, o povo pergunta. Meu nome é Jasmin, eu gostaria de saber se existem alimentos que alterem o odor do hálito. Então, alimentação, odor e alimentação, é essa a pergunta, doutor. Então vamos lá, vamos entender qual a relação, a nossa amiga Yasmin, não é isso? Vamos entender qual que é a relação entre os alimentos e hálito. Primeira coisa, a ausência de alimentos provoca hálito, Frei. Qualquer um de nós. Se a gente ficar um intervalo maior do que 4 horas, 3 ou 4 horas sem comer, você está sujeito a ter uma alteração no hálito, sim. Então, recomenda-se hoje que a cada 3 ou 4 horas a gente faça uma refeição leve,
e saudável. Agora, os alimentos que provocam mau hálito, Yasmin, são aqueles alimentos que provocam mau hálito em todas as pessoas, né? Que são aqueles alimentos que têm um odor muito intenso, né? Então a gente tem uma velha lista aí, o alho, a cebola, alguns temperos muito fortes, né? Que se eu comer, eu vou ficar com o meu hálito alterado, se o nosso amigo, se o Frei comer, vai ter o hálito alterado também. Mas o mais importante, Yasmin, passa. Agora, no dia a dia, a gente tem que ter o bom senso, né, Frei? Eu acho que ninguém vai comer aquela salada de rúcula cheia de cebola crua antes de ir para uma reunião ou antes de ir para um encontro, né? Porque senão você vai ter que estar com uma balinha no bolso ou você vai ter que ter paciência que você vai ficar com um hálito ruim. Então, vamos lá. Vamos trazer os 3 temas juntos, doutora. Assim, o ronco, já entendemos por quê, a apneia, etc. Nós vamos falar do plano inteiro. E vamos agora, então, introduzir a halitose, ou o mau hálito, assim. Por que isso acontece? É algo do estômago? Vamos definir um pouco, doutor. É importante, Frei, a gente entender, e o pessoal de casa também, que até um tempo atrás a halitose era a terra de ninguém. Porque a halitose ela pode ser provocada por muitas causas diferentes. Hoje a ciência já está falando em aproximadamente 85 causas diferentes para o mau hálito. Tá? Então é muita coisa, né? O mais importante, a ciência tem mostrado para a gente que dessas 85 causas, né, uma boa parte são aquelas doenças graves. Então não é aquela halitose crônica, aquele paciente que fica com mau hálito durante meses ou mesmo anos, né? Essa halitose crônica, geralmente ela é provocada por problemas bucais. Tá? Geralmente higienização? A boca é o grande culpado e raramente está relacionada com a higiene. Raramente? Raramente. É mito nós acharmos que o mau hálito vem do estômago, porque as causas estomacais são raríssimas. A ciência fala em coisa de 1%, mas eu vou dar um testemunho meu. Eu atendo pacientes com mau hálito em 11 cidades diferentes do Brasil e faço isso há muitos anos, né? Eu até hoje não peguei um caso de mau hálito que vem do estômago. Okay. Tá? Então, é uma coisa que até hoje eu só vi realmente em livro, em congresso, né? Geralmente essa halitose ela ocorre, a formação do cheiro ela ocorre na boca do paciente. Um outro mito é a gente achar que aquela pessoa que tem mau hálito tem má higiene. Geralmente o indivíduo que tem mau hálito e que sabe que é portador do mau hálito, ele se cuida demais. Né? Se policia. Se policia, ele acaba tendo alterações de comportamento por conta disso, Frei. E uma das alterações de comportamento é o paciente escovar o dente muitas vezes ao dia. Eu tenho pacientes que escovam os dentes 20 vezes ao dia. É claro que ninguém precisa de tudo isso para ter uma boa higiene, para ter uma boca saudável. Agora, doutor, dentro desse ponto de vista da halitose aí, como é que eu tenho... A pessoa tem consciência que ela tem, o que ela tem que fazer? Ela tem que assoprar e cheirar? E outra pergunta, a questão também da caridade, né? Como é que eu tenho que chegar para essa pessoa? Como que eu chego? Porque, de repente, a pessoa está conversando e exala, né, esse odor, né, desagradável. Não sei se ela tem consciência. E como é que eu tenho que chegar para ela? Mandar um e-mail, mandar uma plaquinha, etc. Como é que eu tenho que fazer? Por caridade. Por caridade. Eu acho que a palavra-chave é essa, viu, Frei? Porque é o seguinte, normalmente o indivíduo que tem mau hálito, ele não sente o cheiro da própria boca. Tá? Então é possível a pessoa estar com um hálito muito intenso, muito forte, realmente provocando aquela situação constrangedora e realmente não ter a mínima ideia que está com o hálito alterado. Né? É como o perfume, os outros sentem, você não. Exatamente, nosso corpo, existe uma condição que a gente chama de fadiga olfatória. A gente se acostuma, eu não estou sentindo o cheiro do perfume que eu passei pela manhã, provavelmente quem está próximo de mim talvez sinta. Né? Então o paciente ele não sente o cheiro da própria boca. Então às vezes aquele amigo lá do trabalho, ele tem mau hálito, ele nem mesmo sabe. Né? E dizer para essa pessoa que ela tem mau hálito é um gesto de caridade, sim, desde que você faça isso com muito cuidado. Com amor, eu costumo dizer, exatamente, Frei, eu costumo dizer que não existe uma receita. Né? Às vezes você mandar um e-mail discreto é uma maneira, outras vezes você chegar, claro que em particular com essa pessoa, acho que ninguém vai fazer uma piadinha no meio de todo mundo falando, olha, você está com bafo, não é um momento para isso. Né? Mas uma pesquisa recente, Frei, ela mostrou que aquelas pessoas que foram alertadas a respeito do hálito por terceiros, elas nutrem um sentimento de gratidão com essas pessoas, porque realmente ajudaram. Aí sim a pessoa vai procurar ajuda. Hoje em dia,
Com a internet está muito fácil, gente. Você digita mau hálito na internet e os buscadores, eles trazem bastante informação útil para a gente conseguir se tratar. Dizer, não deixar de dizer, porque se você omitir, estará perdendo a possibilidade de ajudar essa pessoa, mas dizer com carinho, com amor, com ternura, com caridade, até mesmo sugerindo, olha, eu também já tive, eu conheço alguém que teve, fez esse tratamento, tomou isso, então, né, vale a pena. Esse é o Vídeo Saúde, prestação de serviço total para você, com a graça de Deus. Nós vamos chamar mais um intervalo, na sequência muito mais informações para você. Portanto, não saia daí, a gente volta só para você, viu? Para as pessoas que têm dificuldade para pegar no sono ou acorda várias vezes à noite, o que a gente recomenda? Primeiro, evite levar problemas para a cama. Se levar para a cama, desperta, pensa em coisas boas, né? E depois tenta relaxar para dormir. E evite o café ou qualquer bebida que contenha cafeína antes de deitar.